Eles vivem para dar grandes sustos nos humanos. Essa é a diversão dos Ghost Trick, ou se preferir, Fantardio. Os monstros que representam personagens das nossas lendas urbanas e histórias de terror. Conheça agora a história dos Ghost Trick, direto dos livros da Biblioteca GGH. Há muitos relatos sobre aparições desses seres, há muitas lendas, histórias que o povo conta. Rumores dizem que eles vivem na mansão abandonada saindo da cidade. Dizem que lá tem um grande tesouro, mas os Ghost Trick espantam todos que ousam invadir esse lugar. E eles se divertem assim, fazendo truques para assustar as pessoas. Só que ultimamente, ninguém tem acreditado no boato do grande tesouro. E assim ninguém aparece na mansão, e ela está ficando cada vez mais triste. O Ghost Trick Alucard, apesar de ser o líder, ele age mais como uma figura guardiã que está na escuridão observando os outros Ghost Trick, mas na verdade, ele prefere dormir calmamente em seu caixão a ficar fazendo traquinagem com os humanos. O Espectro é um fantasma que ama sair pelas paredes para assustar as pessoas. Ele sempre voa pelo lugar procurando alguém novo para assustar. O Lanterna, embora a lanterna que ele carregue não funcione muito bem, dá um charme especial na hora de assustar. Ele é o melhor amigo do Espectro. Se você sentir um arrepio do nada, talvez seja Yuki Onna que esteja fazendo isso. Ela é muito tranquila e sua presença calma traz paz para o resto dos habitantes da mansão. A bruxa, ela é bem mandona e usa suas magias para paralisar seus oponentes. Ela é muito forte e não tem medo de ninguém. Teve uma vez que ela ficou tão brava que nem mesmo Alucard conseguiu detê-la. Yang-Chi está sempre pulando em torno da mansão, atento aos intrusos, ou seja, alvos principais, e ele logo avisa aos outros Ghost Tricks quando avista algum. Stein sempre foi chamado de monstro pelos humanos, quando tudo que ele queria era fazer amigos, e quando Alucard o encontrou, ele foi convidado para morar na mansão. Há muito tempo atrás, quando Alucard viajou para uma montanha nevada, ele encontrou com o Yeti e o levou para sua mansão. Quando ele chegou na mansão, Yuki Onna lhe deu uma de suas bonecas de coelho porque ele parecia solitário. Naquele instante, o Yeti se apaixonou pela garota e fazia de tudo para protegê-la. Ele acabou vendo Yuki Onna fazendo uma brincadeira com Stein e isso partiu seu coração. Os Ghost Tricks que vivem no museu são protegidos por Dullahan, um cavaleiro forte que faz de tudo pelo bem dos seus companheiros. Os moradores do museu adoram traquinagens. Jack Frost é um espírito de gelo que desaparece quando vem os dias quentes do verão, mas graças ao ar-condicionado do museu, ele pode aprontar pelo menos na noite. Mary é um fantasma que assombra uma velha cômoda exibida no museu, porém ela está condenada a viver no espelho, a não ser que alguém chame por ela. Toda noite ela torce por isso. Nekomusumi está sempre limpando a bagunça causada pelos outros Ghost Tricks. Antes de chegar ao museu, a múmia passou milhares de anos sozinha, desejando amigos mais do que qualquer outra coisa. Depois que ela veio para este lugar, fez diversos amigos, inclusive os Ghost Trick da mansão, que sempre vêm fazer uma visita. O esqueleto não é uma exposição do museu, mas ele está sempre por aqui. Parece que ninguém percebeu que ele não é desse lugar. Ele aproveitou a visita dos seus amigos da mansão e quis mostrar suas habilidades. Foi na porta giratória, começou a girar e a girar. Seus ossos se espalharam por todo o museu. Jack Frost estava preocupado com ele. Já Nekomusumi apenas limpou a bagunça do amigo como sempre. De acordo com o próprio Alucard, ainda existem Ghost Tricks espalhados pela cidade, aterrorizando os humanos pelas ruas escuras. Soulcut Boss é a protetora dos Ghost Tricks nas ruas. Sempre que eles são descobertos por alguém, ela usa sua magia nessa pessoa, fazendo com que ela pense que tudo foi apenas um sonho. O problema é que de tanto criar sonhos, ela acaba ficando com sono.
O carniçal foi enterrado próximo da mansão, mas ele está sempre andando sem rumo. A boneca foi possuída por um espírito que lhe deu vida. Ela mora na casa de uma garota amorosa, mas ela se sente incomodada em brincar com essa garota, então ela geralmente fica quieta enquanto dentro de casa. O lobisomem geralmente vive como um humano comum e só faz brincadeiras nas noites em que transforma em um monstro. Ele está sempre ansioso para a próxima lua cheia. O anjo travesso fez tanta traquinagem no céu que acabou caindo na terra. Uma criatura poderosa, mas tudo que ela quer é fazer suas travessuras. As noites dos Ghost Tricks são bem animadas. Espectro e Lanterna estão sempre aprontando com seus companheiros. Mas dessa vez, Yuki Onna e Nekomsum resolveram assustar os dois que caíram direitinho na traquinagem. Tudo isso é um grande aquecimento para o dia em que todos os Ghost Tricks se reúnem na cidade para um desfile da grande noite. É o dia do Halloween, o único dia do ano em que eles podem sair pelas ruas para fazer o que quiser, aprontar com todo mundo e comer muitos doces, pois os humanos pensam que eles são pessoas fantasiadas, aproveitando o festival de Halloween. Como vocês puderam notar, os Ghost Tricks são inspirados em seres das nossas histórias de terror. Agora vamos ver quem inspirou quem. Alucard foi inspirado no Conde Alucard do filme de 1943, chamado de Filho do Drácula. Como seu pai, Conde Drácula, Alucard é um vampiro, uma criatura mitológica que vive sugando a força vital de criaturas vivas. Soul Cult Boss é baseada na Sucubus. Pode representar um demônio em forma feminina ou entidade sobrenatural do folclore medieval que aparece em sonhos e assume a forma de uma mulher a fim de seduzir os homens. Dullahan, mais conhecido como Cavaleiro Sem Cabeça. Ele usa um chicote feito a partir de uma espinha dorsal humana e diz a lenda que quando Dullahan para de andar, ocorre uma morte. O anjo travesso representa qualquer anjo mau ou rebelde que foi expulso do céu. Jack Frost é a personificação das geadas, gelo, neve, granizo, inverno e frio. Sua aparência foi inspirada no Jack Frost do filme de terror. Lanterna faz referência a Jack-o'-lantern, que é o nome dado à abóbora iluminada feita como um enfeite para o Halloween. Mary representa Blood Mary, conhecida por aqui como a loira do banheiro. Segundo a lenda, Mary foi morta de uma forma brutal e foi deixada na frente de um espelho. Reza a lenda que toda vez que seu nome for pronunciado 3 vezes em frente de um espelho, ela aparecerá para alguém que tenha envolvimento com alguma morte e mantenha isso em segredo. O espectro simboliza o fantasma, a assombração, o espectro clássico em todos os variados simbolismos. A boneca representa a Bisque Doll, ou boneca de porcelana. Com uma aparência humana quase perfeita, houve muitos casos de pessoas pensarem ter visto elas se moverem, ou pior. Nekomsum significa filha do gato. Nesse caso representa um yokai, um espírito sobrenatural japonês. Espíritos desse tipo são muito populares no folclore oriental. A bruxa está presente na maioria das culturas mundiais, além que existem bruxas e bruxos por aí ainda hoje. Yuki Onna, a Mulher da Neve, outro yokai popular no folclore japonês, está associada ao inverno e às tempestades de neve. Dizem ser um espírito de uma mulher que morreu na neve. Ela é ao mesmo tempo linda e serena, como pode matar inocentes por simples capricho. O carniçal é um monstro ou espírito maligno da mitologia árabe, associado a cemitérios e ao consumo de carne humana, maior inspiração para toda a mitologia zumbi que conhecemos hoje em dia. Yang-Shi, também conhecido como vampiro chinês, ele mata criaturas vivas para absorver seu Qi, geralmente durante a noite, pois enquanto está no dia, ele repousa em um caixão ou se esconde em lugares escuros como cavernas.
A múmia é um ser humano falecido ou um animal cuja pele e os órgãos foram preservados por exposições intencional, acidental ou por algum crime cometido foi enterrado vivo. Esses que são amaldiçoados geralmente voltam. Os egípcios praticavam a mumificação acreditando que era preciso preservar o corpo para o pós-vida. O esqueleto representa a morte. Na sua personificação clássica, existem várias versões dessa criatura, mas todas são ligadas ao espírito que vem para trazer a morte ou te levar para o outro mundo. Frankenstein é um dos mais populares personagens da nossa ficção de terror. Victor Frankenstein construiu a criatura em um laboratório misturando alquimia com química para criar um ser mais poderoso. O lobisomem existe em quase todo o folclore ou mitologia do mundo. Um humano infectado com um vírus ou amaldiçoado, ele se transforma em lobo nas noites de lua cheia e ataca a todos, até mesmo seus entes queridos. Yet, também chamado de Abominável Homem das Neves, é um macaco-entidade que é dito habitar a região do Himalaia no Nepal e no Tibete. Bom, galera, esse foi o vídeo especial de Halloween. Se você gostou, deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos e grupos que participam. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhuma história. E se puder, por favor, se inscreva no meu outro canal, o Invocando. Lá tem muitas histórias legais de outros card games. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima história da Biblioteca GGG.